Então eu vou continuar no mesmo texto, continuar na sequência onde nós estamos. Como é longo, então dividimos, né? Para tomar um cafezinho, que aliás, parabéns, muito bem servido, muito gostoso. Fomos muito abençoados também com esse alimento aí que vocês nos proporcionaram. Eu agradeço pelo carinho, o amor dos irmãos. Então, eu entendo que precisamos resgatar a sede por Deus. A sede é a base daquilo que nós vamos pensando aqui. Se não tivermos sede por Deus, nada mais se constrói na vida espiritual. Para construir a vida espiritual, alguém precisa ter sede de Deus. Sede de Deus. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero viver com o Senhor, adorar o Senhor, servir o Senhor. Porque Deus, quando criou o ser humano, criou Adão, criou para relacionamento. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. E Deus é um Deus relacional, porque Ele se relaciona na Trindade por toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele. Deus vinha todas as tardes conversar com Adão. Era a construção de um relacionamento. O pecado entrou e nos separou. E aí aconteceu o problema. Mas Deus enviou o seu Filho para reconciliar consigo o mundo, a partir de Cristo. Então, primeiro precisamos desta sede de Deus. Segundo, precisamos resgatar, a meu ver, a busca pela santidade verdadeira. Murilo brinca que eu sempre falo sobre santidade. Eu não consigo, tem alguns temas que eu não consigo fugir. Eu não consigo fugir do tema da santidade, eu não consigo fugir do tema do arrebatamento da igreja. Eu acho que Deus está me despertando para algumas coisas nesta área. E eu creio que nós precisamos resgatar realmente a busca pela verdadeira santidade. Santidade é algo não muito bem visto na igreja moderna. Se pregamos sobre santidade, alguns saem com a cara virada, esvaziam seus palcos, plateia, vai todo mundo embora. Porque quando se prega sobre a santidade, santidade é tudo que vai contra o pecado. E quando se prega sobre santidade, geralmente, não aqui, geralmente, o pregador é taxado de fundamentalista. Não, esse cara é muito fundamentalista. Eu gosto de ouvir alguém mais light. Santidade, santidade. Geralmente quando se prega, porque quando você vai pregar a favor da santidade, você tem que pregar contra o pecado. Porque o pecado é que interfere na santidade. Quando você vai pregar sobre a santidade, às vezes você é taxado de intolerante. Fulano tal é intolerante, não tolera. Realmente somos intolerantes. E temos que ser intolerantes ao pecado. Não intolerantes às pessoas, intolerantes ao pecado. Porque Deus não tolera o pecado. Nós precisamos ser intolerantes ao pecado. Hoje em dia na igreja moderna, quem prega sobre santidade é taxado de retrógrado. Ficou lá no passado. Não atualizou. Precisa atualizar o software. Atrasado. Às vezes é taxado de radical. E pior, às vezes é taxado de sem amor. Fulano de tal não tem amor, ele só prega santidade. Presta atenção. O que tem de relacionamento entre a santidade e o amor? Tem tudo. Amor sem santidade não passa de mero emocionalismo doentio. Porque o amor vem junto com a santidade. Diz para tua mulher que a ama e atrai. Amor sem santidade é desacreditado até no casamento. Muito mais em relação a Deus. O texto vai nos dizer, o texto que nós lemos no Êxodo 33, verso 3. Deus diz assim: eu não irei com vocês, porque vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Deus está advertindo o povo de Israel. Ele diz: olha, não vou não.
Não vou porque eu posso destruir vocês, se eu for. Hoje em dia se fala muito, irmãos, no Deus amor. Algumas pessoas têm umas coisas assim, começam jargões que surgem em meio a mídias e a outras coisas, e as pessoas começam a reprisar, a repetir esses jargões sem pensar no significado real deles. As pessoas hoje em geral falam assim: o Deus do Antigo Testamento é o Deus da ira, e o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor. Eu nunca vi tamanha mentira em todo lugar, né? O Deus do Antigo Testamento é exatamente o mesmo Deus do Novo Testamento. É igual, não há nenhuma diferença. É o mesmo. Deus diz: eu não mudo, eu não mudo. A sociedade muda, as pessoas mudam, os pecados mudam as pessoas, mas Deus não muda. Deus é o mesmo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Cristo é Deus. Então o mesmo Deus que está no Antigo Testamento está no Novo Testamento, absolutamente. Hoje se fala tanto não, meu Deus é o Deus do amor, mas esse Deus do amor que se prega por aí não é o nosso Deus. Preste atenção, não é o nosso Deus. É difícil falar isso porque a frase soa estranha. A Bíblia diz que Deus é amor. Aí você fala aqui, esse Deus que as pessoas estão falando, esse Deus de amor não é o nosso Deus. Não, não é. Porque o amor que se propõe hoje na sociedade é um amor que aceita tudo como está, mas não exige mudança nem transformação. Este amor que recebe como está, mas não exige transformação, não busca a mudança, este amor, ele é adoecido pelo pecado. Não esqueçam isso, o pecado quando entrou na raça humana, ele adoeceu os elementos principais do homem, e um desses elementos é o amor. Nem tudo que se fala em nome do amor é bom, porque esse amor que estão dizendo não é o amor verdadeiro, é o amor deturpado. Aliás, Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando uma pessoa ama, mas não com o amor de Deus, ela pode estar amando com amor doente pelo pecado. O amor de Deus é o amor que chama como está, mas exige transformação. Lembrem vocês que o mesmo Jesus que disse, e esse é o texto que as pessoas gostam de usar em geral, o texto de João capítulo 8, verso 11, Jesus fala para aquela mulher lá no poço Samaritano, aquela mulher que foi pega em adultério, né? Eu não te condeno. As pessoas estão vendo? Olha, a gente não pode condenar, né? Eu também não te condeno, mas esquecem da outra parte do versículo, que fala: vai e não peques mais. O mesmo Jesus que disse: eu não te condeno, porque eu não vim aqui para condenar você. Agora, se você continuar no pecado, você já está condenado. Eu não vim aqui para te condenar, eu não te condeno. Porém, o mesmo Jesus que disse isso, também disse: vai e não peques mais. É uma ordem. É uma ordem. O verdadeiro amor anda de mãos dadas com a santidade. Se não tiver santidade, não tem amor. Tem não. Pode ter afeição. Santidade sem amor, amor sem santidade. Aliás, Hebreus capítulo 12, verso 14, vai estar escrito de forma muito clara. E agora, vamos estar falando do Antigo Testamento, vamos falar do Novo. Hebreus é no Novo, certo? Hebreus capítulo 12, verso 14, vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não verá. Não verá. Não pense que porque você é pastor, cadê Murilo? Não pense que você é pastor, você verá o Senhor. Não, sem a santificação, volta para cá, Murilo, volta para cá. Não verá o Senhor. Ninguém verá. Ninguém verá. Nem o pastor, nem o apóstolo, nem o presbítero, nem o semideus, nem o arcanjo. Hoje em dia a gente tem todas essas nomenclaturas, um monte de nomenclatura, mas nomenclatura é expressão da vaidade da humanidade. O camarada pastor, antigamente era pastor, agora vai subindo, porque pastor já não é mais ninguém, é Zé Ninguém. Então, aí vai. Um monte de nomenclaturas, eu não estou julgando ninguém aqui, não quero nem saber disso, mas tudo bem. Às vezes isso é uma expressão, tudo bem não, às vezes é uma expressão da vaidade humana.
Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Não importa se você nasceu na igreja, não importa se você é filho de pastor, não importa se você leu a Bíblia 200 vezes, não importa se você canta no grupo de louvor, se você toca bateria, se você toca guitarra, não importa se você prega à noite, no domingo, você dá aula na escola dominical, participa do Kids, não importa se você dá a esmola aos pobres, se você ajuda a sociedade, se você corre atrás de pessoas, se você abençoa pessoas, se você cuida de pessoas, não importa, porque naquele dia muitos dirão: Senhor, fizemos maravilhas em teu nome, e a resposta será: apartai-vos de mim, vocês praticam a iniquidade. Sem a santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor, nem eu, nem você, nem ninguém. E a santidade é algo assim, não é algo que você fala assim: pronto, já estou santo, tudo certo. Não, não é assim não. A santidade é uma ordem: seguir a santidade, seguir a santificação. Precisamos resgatar a santidade no meio do povo, na nossa vida. No Antigo Testamento temos forte ênfase na santidade. O livro de Êxodo enfatiza claramente a santidade. O livro de Levítico enfatiza a santidade. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. O povo de Israel estava acostumado com a consciência da santidade. Quando houve a manifestação da presença de Deus no Monte Sinai, em Êxodo, no capítulo 19, preste atenção nisso. O Senhor vai dizer a Moisés, preste atenção, Deus é um Deus de santidade. Deus não é um Deus de brincadeiras, Deus é um Deus de santidade. Não estou falando que as brincadeiras não são santas, mas eu estou dizendo que Deus é um Deus de santidade. Às vezes a gente, não vocês aqui, mas às vezes a gente acaba de alguma forma levando as coisas de qualquer maneira e acha que Deus é meu camarada, senta aqui do meu lado, meu chegado. Opa, não tem nada disso não. Ou você tem santidade e tem comunhão com Deus, ou você não tem santidade. Deus diz para Moisés lá em Êxodo capítulo 19, verso 10: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. E depois Deus vai dizer no verso 12: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quando Deus ia descer ao monte para falar com Moisés, não suba, quem tocar morre. E aí nós temos o relato majestoso de Êxodo capítulo 19, verso 16 até o verso 19. Esse relato aqui é outro relato que causa impacto na minha alma. Porque diz assim a Bíblia: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Não era chofar, essas coisas palhaçadas, era uma trombeta, soou, porque hoje em dia o povo evangélico não tem mais a unção de Deus, fica inventando moda. Isso aqui é o anjo tocando, a trombeta soou, e quando soou, o povo começou a tremer de medo. Aqui o texto está dizendo: todos no acampamento tremeram de medo, e Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram em pé, ao pé do monte, eles ficaram ali. E o texto diz que o Monte Sinai estava coberto de fumaça, porque o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Você consegue imaginar essa cena? O Senhor descendo no Monte Sinai em chamas de fogo, e do monte subia fumaça como que de uma fornalha. E diz mais o texto que todo o monte tremia, sacudia violentamente pela presença de Deus. Todo o monte. Não consigo entender, as pessoas falam que Deus está presente, mas não se sente nada, não tem reverência, não tem poder, não tem nada. Deus está aqui e está nada. Não estou dizendo aqui, estou dizendo nos outros lugares. Deus não está nada, porque quando Deus está, uma reverência, há alguma coisa diferente. Então Deus falou comigo e aí, sei lá, estou mascando chiclete, vivendo a minha vida aí, caminhando. Deus não falou nada com você, porque quando Deus fala, derrete a tua alma. Quando Deus fala, arrebenta o teu coração. Eu sou de uma geração em que os homens tinham temor de Deus.
Meu tio era tão cheio do Espírito Santo que quando ele era novo convertido, cheio da unção de Deus, deitado numa cama, ele começou a sentir o poder de Deus, e o corpo começou a tremer, e ele começou a subir, e ele chegou a orar: Deus, não me abençoa muito não. Ele disse: não me abençoa tanto não, porque ele sentia que ele ia morrer, pelo poder de Deus. Eu sou de uma época de verdadeiras conversões. Vou parar um pouquinho aqui. O Cacá falou que eu posso ficar até 3 horas, não tem problema. Então, sou de uma época de vai comer na casa do irmão mesmo. Sou de uma época de verdadeiras conversões. Meu tio, presta atenção nisso aqui. Meu tio se converteu com 18 anos de idade. Meu tio era um homem que vivia no espiritismo, família espírita. Minha tia ganhou uma Bíblia, jogou em cima do guarda-roupa. Meu tio achou a Bíblia. Um dia fuçando lá, achou a Bíblia em cima do guarda-roupa. Você acha que essa palavra não tem poder? Não estou falando de jargão evangélico que não presta para nada. Não estou falando de besteira do povo evangélico. Estou falando da palavra de Deus. Quando ele pegou a Bíblia e começou a ler, Deus trabalhou no coração dele. Ele se converteu sozinho. Meu avô era um homem violento. Morava na cidade de Rio Preto, era um homem violento. Dizem que tinha matado pessoas com um soco. Meu avô era forte, terrível. O homem tinha ganhado muito dinheiro. E meu tio começou a ir para a igreja. E meu avô disse assim para ele: eu trabalhei a minha vida para você ter dinheiro e gozar a vida. Olha a tolice. O povo acha que gozar a vida é viver sem Deus. Viver sem Deus é ser massacrado e usado pelo diabo. Gozar a vida é com Deus. Mas o meu avô disse para ele assim: eu não quero que você vá mais à igreja. Se você for à igreja, você não é mais meu filho. Meu avô era daqueles homens tão violento que meu tio tinha 18 anos. Se precisasse bater num filho com 18, com 20, com 30 anos, ele metia a mão. Batia mesmo. Andava armado. Meu tio ficou uns dias sem ir na igreja. Mas quando você se converte a Cristo Jesus, eu falo de conversão real, não estou falando de balela, não estou falando de ficar no meio do grupo enturmado. Não é isso não, conversão. Eu tenho saudade de conversão real. Meu tio se converteu. Ele ficou em casa, o coração começou a bombar. Isso, eu tenho culto. Ele foi. Muitas vezes as pessoas deixam ele no culto. Eu fico assim: pastor, é complicado. Ser pastor não é fácil, pastor. Ser pastor, a gente prepara a palavra, está lá, cadê os irmãos? Não vim porque, não, eu vou ficar em casa mesmo. Eu vou ficar em casa mesmo. Fica em casa. Fica em casa, já foi essa frase, pelo amor de Deus. Meu tio foi para a igreja, ameaçado de morte. Chegou no culto aquela noite, o poder de Deus invadiu o coração dele. Eu estou falando de poder de Deus, não estou falando de emocionalismo. Poder de Deus. Ele voltou aquela noite, ele dizia para mim: parecia que eu pisava no ar, parecia que eu estava andando as estrelas. Quando Deus trabalha na tua vida, as estrelas é diferente, a lua é diferente, o sol é diferente, o dia é diferente, o calor é diferente, o frio é diferente, tudo é diferente. Ele disse assim: parece que tudo era a coisa mais linda do mundo. Eu voltava aquela noite andando para minha casa a pé, porque tem gente que se não for de carro não vai no culto, mas ele ia a pé, andava, e aí andando a pé e adorando ao Senhor e louvando a Deus. Quando ele chegou em casa, que ele abriu a porta, o meu vô levantou na frente dele, violentamente, e disse para meu tio: presta atenção, eu estou falando de conversão, eu não estou falando de balela. Disse para meu tio: você foi à igreja? E meu tio olhou para ele e disse: eu fui. Você pode me matar, você pode me tocar de casa, você pode fazer o que você quiser comigo. De Jesus eu não largo nunca mais da minha vida. Aquela palavra deu um impacto tão grande que o meu avô caiu sentado para trás. Eu estou falando de conversão. E disse para o meu tio: então você pode ir. Quando você enfrenta por amor a Jesus, santidade, o som da buzina, da trombeta era cada vez mais forte. O barulho, a santidade era tremenda, que o monte Sinai chacoalhava. Então diz que Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Irmãos, o texto de Hebreus capítulo 12 diz que Moisés estava apavorado e trêmulo diante da presença. Moisés,
estava acostumado com Deus, não tem como se acostumar com Deus. Moisés estava trêmulo e apavorado diante da visão que ele estava tendo, porque Deus é santo. Não só Moisés, nós temos, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 6, do verso 1 em diante, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo, e acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e eles proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ao contemplar a santidade de Deus, vem um sentimento de temor na alma, porque nós contemplamos o nosso pecado. Ai de mim. Ele não disse ai do meu irmão, ai do pastor, ai do presbítero, ai desse, daquele. Ele disse ai de mim. Aquele que olha para dentro de si: se eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo, eu não estou vendo pecado em mim. Nunca viu Deus. Não viu Deus, porque quando você vê Deus, você vai ver o seu pecado existencial, o seu pecado de cada dia, a sua vaidade, o seu orgulho, as suas mentiras. Você vai ver quem você é, mas você precisa olhar para Deus. Ai de mim, que sou um pecador, e vou morrer, porque eu vi o Senhor. O Senhor é santo. Alguém pode dizer: mas isto é uma imagem do Antigo Testamento. Bom, 1 de Pedro capítulo 1, verso 15 e 16 vai dizer: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Resgatou a fala de Levítico, trouxe para nós, Novo Testamento: sejam santos porque eu sou santo. Vivemos numa escassez de santidade na igreja, e as pessoas acham que é de qualquer jeito a vida com Deus. A vida com Deus não é de qualquer jeito, não é, presta atenção, não é de qualquer jeito a vida com Deus. Não se engane, o diabo é muito astuto. Ele entra com filosofias, com ideias, com certas teologias no meio do povo, e aí vamos ficando assim, não é assim, não é assim. Deus é um Deus de santidade, e exige santidade do seu povo, porque Deus é maravilhoso e santo, e Ele é puro amor, e onde há amor, há santidade também. Se não houver santidade no amor, não há o verdadeiro amor. Deus é santo, santo. Precisamos resgatar a santidade no povo. As pessoas vêm para as igrejas e continuam do mesmo jeito que está. Vem batendo na mulher, xingando os filhos, continua do mesmo jeito que está. Vem mentindo, enganando, levando os outros no bico, para lá e para cá, e continua do mesmo jeito que está. Vem no adultério, na prostituição, vem nas práticas pecaminosas da sexualidade. Vocês sabem quais são, não preciso ficar aqui nomeando cada uma. Vem e continua tudo do mesmo jeito que está, e tudo está certo, e querem ser, vamos adequar a teologia. Não se adequa a teologia ao pecado, não se adequa a pregação ao pecado, porque Deus é santo e Ele não muda. Quem tem que mudar somos nós, porque o nosso Deus é santo, aleluia. Na época de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os levou a todos. Na época de Sodoma e Gomorra, viviam, faziam tudo o que queriam, de qualquer forma, até que Deus tirou Ló e sua família de Sodoma, e choveu fogo e enxofre dos céus, e queimou as duas cidades, viraram pó e cinza. Isso tudo é prenúncio, metáforas
do juízo de Deus sobre a terra, virá um juízo de Deus sobre essa terra. Presta atenção, você não precisa ficar brigando com ninguém, você não precisa ficar xingando os políticos, você não precisa ficar com raiva do Supremo Tribunal Federal, você não precisa ficar com raiva dessas coisas. Virá um juízo de Deus sobre a terra, o tempo de Deus está chegando, virá um juízo de Deus sobre a terra, porém Deus tirará a sua igreja daqui para estar com Ele na glória, aleluia. Preparai-vos. Pregação que não fala de santidade, pregação que não fala contra o pecado, é mensagem para alisar ego de pessoas que estão sentadas nos bancos e querem ficar do mesmo jeito que estão. Você não tem que mudar ninguém, é o Espírito Santo que muda, mas você tem que viver a palavra de Deus. E se o Espírito Santo está te chamando para mudar, mude agora. Você não vai mudar a tua mulher, mas você pode mudar a tua vida. Precisamos resgatar a santidade. Precisamos resgatar também a verdadeira adoração. A base da vida cristã também é a adoração. Hoje em dia parece que se confunde adoração com emoção. Se não chorar, não tem adoração. Se não tiver uma bizarrice, o músico entrar. Esses dias eu vi na internet um pastor entrando num cabo de aço, descendo como se fosse um anjo no meio do povo. E o povo... Qualquer besteira que se fala no meio do povo evangélico, em geral, todo mundo aplaude. Deus está agindo. Está agindo nada, é a carne que está agindo, é o pecado. Pastor Cacá nunca mais chama eu para pregar aqui. O Murilo vai me excomungar até a terceira e quarta geração. Bizarrice no meio do povo evangélico. Cola na parede, cola no teto, cola no chão, vira para cá, aí você tem que inventar alguma coisa sempre para atrair o povo, porque o dia que você não inventar, o povo vai lá, fui lá, o que é? O que teve? Não teve nada, sei lá, não vou naquela igreja que não tem nada lá. Por que não tem nada? Porque lá só prega a palavra e não tem nada. Você quer o que na vida? Folia lá fora. Se não tiver palavra, se tiver palavra tem tudo, se não tiver palavra não tem nada. Se não tiver graça de Deus revelada no meio da igreja, não tem nada. Se não tiver alimento do Espírito, não tem nada. Não vou lá porque lá só fica falando de Jesus e de arrebatamento e não sei o que. Isso aqui é o quê? Vamos falar do quê? Dessa terra aqui? Essa terra você vai viver aqui mais 50, 60, 70 anos. Tem uns aqui que vai viver mais uns 2, 3 só. E já vai passar. Falar o quê? Vou esperar do quê daqui? Não, estou nervoso. Por quê? Que o meu partido não ganhou. Eu estou preocupado com essa terra. Você acha que algum partido político vai dar jeito nesse mundo? Não vai nada. Esse mundo já está condenado. Nosso reino não é daqui, é da glória. Aleluia. Estou segurando para não falar em língua aqui, vou escandalizar os irmãos. Meu Deus, o que você faz comigo, Cacá? Precisamos resgatar a santidade. O capitão está quase pulando ali. Não só a santidade, precisamos resgatar a verdadeira adoração. Adoração, bizarrices, manipulação psicológica. Vamos fazer um negócio para a pessoa ficar comovida. O que é isso aí? Quer psicologia? Vai para um consultório psicólogo, está tudo certo. Mas igreja não é consultório de psicologia. Igreja é o lugar de revelação da palavra de Deus. A psicologia tem o seu momento, o seu lugar na história da sociedade, assim como a filosofia, assim como todas as outras ciências têm o seu lugar. Mas a reunião da igreja é revelação da palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Adoração não tem nada a ver com emoção, com bizarrice. Embora tocar em Deus, não tem como você não se emocionar. Mas adoração em si não tem nada a ver. Você pode se emocionar sem tocar em Deus. É só falar para você, você ganhou na Mega Sena acumulada 70 vezes. Pronto, vem a emoção na hora. Não tem nada a ver com Deus. Adoração tem a ver com contemplação do sagrado. Quando você contempla Deus. Tinha um teólogo alemão que chamava Rudolf Otto. Ele escreveu um livro onde ele diz assim: o sagrado é tremendum et fascinans. O sagrado é tremendo
Ele não é tremendo, isso aqui é tremendo, você não sabe nem o que está falando. Tremendo é de chacoalhar a alma e o espírito, abalar o ser interior. E ele é tão tremendo que ele me possui, me dá medo, mas ao mesmo tempo ele é fascinante, eu quero me aproximar dele. Isso é o sagrado. Então quando você contempla o sagrado, veja no verso 10, quando o povo via, nós lemos esse texto, o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Nós ritualizamos as coisas, achamos que a adoração tem lugar específico. Adoração é estilo de vida, não é só cantar. Cantar faz parte da adoração, mas não é só cantar. Adoração é uma prostração da alma diante de Deus, é todos os dias. Esse texto traz verdades muito importantes, porque a adoração tem a ver com a contemplação do Senhor. Quando eles viam a nuvem, contemplavam o Senhor, eles entravam em adoração. E além disso, essa nuvem que representava a presença de Deus, trazia medo no coração deles, porque eles estavam vendo o santo. Adoração tem a ver com contemplação. Não é que você vai ver aqui alguma coisa, não é isso. É contemplar Deus no teu espírito, na tua alma, enxergar Deus em você. Adoração tem a ver com reverência. Diz que o povo ficava de pé, não é o povo estava lá deitado, o povo ficava de pé. Não quer dizer que só pode adorar de pé, não é isso. Mas isso aqui fala, é uma metáfora da reverência. Hoje em dia não tem reverência mais quase. O povo está em meio à adoração a Deus, mas está de qualquer jeito. E aí, eita, vamos lá, opa, saiu daqui, ó, lanche não sei aonde, hein? E o pastor pregando, e o camarada está aqui. E aí o WhatsApp para cima e para baixo, está aqui, então, tira. Meu Deus, não tem adoração, não reverência. O povo ficava de pé enquanto a nuvem aparecia. Reverência. Mas além disso, a adoração também tem a ver com a vida, porque cada qual adorava a entrada da sua própria tenda, ou seja, a tenda é a casa. Às vezes a gente quer, pastor, que as pessoas venham adorar no templo. Tá certo, tem que estar aqui para adorar. Mas vou dizer uma coisa para você, se a adoração não começa na tua tenda, não adianta vir para cá que não vai resolver nada. Aqui vai ser só um emocionalismo. O culto começa na tua casa, na tua vida, no dia a dia, na segunda-feira. A adoração é você acordar de manhã na segunda-feira cheio de coisa para fazer, cheio de compromisso para fazer, olhar para o sol e dizer: Deus, eu te louvo por esse sol lindo, maravilhoso, essa natureza que está aqui, obrigado por ter acordado na segunda-feira. Não é só na sexta-feira, oh Senhor, aleluia, sexta-feira, sextou Deus, maravilha. E segunda, segundou também com Deus. Adoração é segundou, terçou, quartou, todo dia. Porque a adoração tem a ver com a tenda tem a ver com a casa. O povo adorava na porta da casa, quer dizer, o povo estava ligado a essa adoração da vida, do dia a dia. Aliás, Jesus disse para aquela mulher no poço de Samaria, João capítulo 4, verso 23, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É esse que o Pai procura. Em espírito e em verdade é com a tua interioridade, com o seu ser, com a tua vida. É adorar a Deus na tua família, na tua casa, no dia a dia, no trabalho, onde você estiver, você é um adorador. Isso é em espírito e em verdade. Não é aquele que vem aqui, oh, aleluia, saiu daqui, esqueceu, até domingo que vem. Adorador é aquele que encarnou a adoração em si. Precisamos resgatar a vida de adoração. Nós somos adoradores do Senhor. Uma vida que se entrega em contemplação a Deus, em reverência, em adoração. Está acabando. Volta mais, quase. Precisamos resgatar a verdadeira identidade cristã. Irmão, nós vivemos numa crise de identidade absurda. Quando eu me converti há 40 anos atrás, era muito nítido quem era e quem não era. Quem era cristão e quem não era, era nítido. E nós cristãos, nós éramos zombados, criticados e marcados. Eu me lembro na escola secular,
tinha o que chamava aula de religião. Então, aula de religião tinha uma aula específica para os chamados protestantes, que éramos eu, no caso, e o resto tudo ficava na sala de aula, que era um outro tipo de aula religioso. E aí falava, bom, agora a aula de religião, os protestantes podem sair. Lá eu saía quietinho, e todo mundo me olhando. Era o único, o patinho feio da história. Mas naquela época nós éramos zombados. A gente reclamava de ser zombado, mas é bom ser zombado, é porque de alguma forma nós estamos sendo notados como diferentes da história. Quando a gente é muito aplaudido, as pessoas estão dando muito like para a gente, pode bem ser que nós estamos falando a linguagem do pecado, porque a sociedade não aplaude quem não é de Deus, não. Quem é de Deus, não. Éramos zombados, criticados e marcados. O tempo se passou e o crente ficou moda. Hoje todo mundo é crente. Artistas promíscuos de TV são crentes. Ele diz assim, não é a arte isso aqui que eu estou fazendo, é nudez artística. Jogadores de futebol que xingam o outro no campo, arrebenta o juiz, quebra a perna do adversário, fala palavrão, crente. Político, esconde dinheiro aqui e ali, crente. Cantores, crente. Todo mundo é crente. Mas quando vai ver, qual é a identidade? O que os define? Denominacionalismo. Aliás, dizem que os pastores já estão começando a brigar e a dizer qual é a denominação. Não, é da minha denominação aquilo que está acontecendo na Universidade de Asbury, no Kentucky. Misericórdia, os pastores já estão brigando aqui no Brasil. Não, é da minha denominação que está acontecendo lá. Pouco interessa. Se não acontecer na tua alma, pode acontecer na tua denominação, que não vale nada. Denominacionalismo é o que define as pessoas. Eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou amor e graça, eu sou reviver. Misericórdia. Ou você é de Cristo, ou todas essas coisas não valem nada, vão ficar tudo aí. Eu quase fui expulso do seminário, porque no seminário que dava aula, eu desci o pau e todas as coisas, e tinha um aluno que ficava lá mordendo de raiva. Não pode brigar com o professor, então ele ficava mordendo de raiva lá, porque eu falava, a sua denominação não vale nada, assim como a minha não vale nada, né? Denominação não vai para o céu, o que vai para o céu são pessoas, lavadas, purificadas e cheias do Espírito de Deus. Tem que brigar com você porque você é X ou Y. Aliás, não somos nada dessas coisas, nós somos de Cristo. O que define um crente hoje? É um colante no carro, sou evangélico. Glória a Deus. Não sou contra colante no carro, pode pôr, não tem problema. Se não for isso que te define. O que define um crente hoje? Uma camiseta. Sou cristão. Um jargão tipo, só o sangue, está amarrado. É isso que define os crentes. Oh, falou está amarrado? Ah, você é crente, né? Até agora eu não tinha visto, mas você falou está amarrado, então estou descobrindo, você é crente. Estamos numa crise de identidade. Precisamos resgatar a verdadeira identidade. Preste atenção nisso, o texto que nós lemos é riquíssimo. Êxodo 33, 15 e 16 vai dizer assim: então Moisés lhe declarou ao Senhor: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra? Tem uma única situação que distingue os povos. Não é a forma de falar, não são os jargões, não, isso tudo pode ser mudado, é claro, o comportamento vai ser afetado também, mas tem uma única coisa que vai distinguir, é a presença do Deus Todo-Poderoso no nosso meio. Ou Deus está conosco, está no nosso meio, se manifestando entre nós, ou não haverá diferença entre nós e qualquer outra religião na face da terra, e qualquer outro povo na face da terra.
Moisés diz: como que vai haver uma distinção se tu não fores conosco? Não é nem o anjo, nem o anjo distingue, mas se tu fores conosco, então haverá uma diferença. Há uma diferença entre você e aquele que não é cristão: é o Espírito de Deus habitando na tua vida. Essa é a única diferença. O teu comportamento, claro que vai mudar. As tuas atitudes, o teu palavreado, é claro que vai mudar. Mas se o Espírito estiver em você, haverá verdadeiramente a diferença. Como se saberá que somos de Deus? Se Deus estiver no nosso meio. Se nós tivermos o cheiro de Cristo em nós. Se tivermos o brilho de Cristo. Se tivermos o fruto do Espírito. Se tivermos a unção de Deus na nossa vida. Se nos amarmos uns aos outros com o amor do Senhor. Precisamos resgatar a identidade cristã. Último lugar. Último. Precisamos resgatar a intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Amados, hoje, o que falta em nosso meio são homens e mulheres que têm intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus não é você postar lá no Instagram: tô orando. Não, isso aí não é intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus não é você fazer uma boa obra e mostrar para todo mundo. Isso aí não é intimidade com Deus. Como é triste olhar para um pastor. Não, vocês aqui, tá? Fica tranquilo. Como é triste olhar para um pastor e perceber que ele se parece mais com um homem de negócios, se parece mais com um filósofo, com um sociólogo, com um político, do que com um homem de Deus. Como é difícil. Como é triste. 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 Encontrar um pastor e achar: puxa, eu encontrei um político. Não, eu sou pastor. Aliás, os políticos hoje ocupam os púlpitos como se eles fossem homens de Deus. Misericórdia, a igreja se prostituiu, se corrompeu. Principalmente nessas eleições, político dentro de púlpito, de igreja, falando de quê? De partido político? Eu não quero saber de partido político não salva ninguém. Eu quero saber do meu Senhor, do meu Redentor, do meu Cristo. Eu não quero saber de nada, não. A igreja se corrompeu nas eleições, se corrompeu, se prostituiu. Não vocês aqui, outros por aí se corromperam. Por quê? Porque os políticos ocuparam os púlpitos da igreja para falar abobrinha para o povo ficar aplaudindo. Nós não estamos aqui para aplaudir homens, nós não estamos aqui para aplaudir políticos, nós não estamos aqui para falar de filosofia, de sociologia. Nós estamos aqui para falar do nosso Redentor. Aleluia! Intimidade com Deus. Nossa luz é Cristo. Nossa luz não é uma bandeira política, filosófica, sociológica. A intimidade com Deus está ausente de muita gente. E o texto que lemos diz em Êxodo capítulo 33, verso 11, que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Você não entendeu isso aqui? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Moisés andava com Deus, tinha intimidade com Deus. E alguém pode pensar: mas eu não tenho esse acesso. Eu vou dizer para você: você tem. Você tem, porque quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para que você tenha acesso aos santos dos santos e possa falar com Deus face a face. Pode falar. Somos chamados a viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão íntima com Ele. Moisés era um homem de intimidade, e a intimidade era tanta, o único homem que teve esse privilégio na história, presta atenção, o único homem que teve esse privilégio na história, meu Deus, misericórdia da nossa vida. A intimidade era tanta, que quando Deus disse a ele que se agradava: Moisés, eu me agrado de você e te conheço pelo nome. Moisés imediatamente aproveitou a oportunidade, ele não deixou passar a oportunidade, ele aproveitou. Em Êxodo capítulo 33, verso 18, ele diz: o Senhor gosta de mim? Sim, então peço-me que te mostre-me a tua glória, eu quero te ver. Tem gente que quer ver um monte de coisa, eu quero ver Deus. Eu queria ver isso, queria ver aquilo. Irmãos,
Há um desejo no nosso coração, a igreja, de ver o Senhor Jesus. Quando se fala em arrebatamento da igreja, parece que é uma coisa assim, um inferno que vai cair sobre a igreja. E, meu Deus, não fala isso, preciso casar primeiro. Não fala em arrebatamento, nem me formei na faculdade ainda. Meu irmão, você quer o que com essa terra aqui? Se o arrebatamento da igreja for hoje, nós vamos ver o nosso Senhor face a face. Aleluia! O arrebatamento tem que acontecer e nós estamos orando para que aconteça já. Não é daqui a um tempo. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Queremos encontrar o Senhor nos ares, olhá-lo face a face. Um amigo meu, um veterinário, ele teve um infarto. Ele estava na clínica e sentiu que estava tendo um infarto. Ligou para o filho: vem aqui rápido. Chegou na porta do hospital: me deixa aqui que eu vou descer. Desceu na porta do hospital e falou para a pessoa que atendeu: estou infartando. Eu sei que estou infartando. Ai, o senhor está infartando? Estou. Pega e colocaram ele na maca. E quando a maca começou a correr pelo corredor, ele começou a pensar: bom, infartando, vou morrer. Ele disse assim: o que você sentiria se você soubesse que vai morrer agora? Aquele homem disse assim: vou morrer? Morrer? Daqui a pouco eu vou estar vendo o meu Senhor, aleluia. Começou a dar uma alegria no coração dele. Começou a dar uma alegria. Ele lembrou da mulher naquele momento, tem que lembrar, né? E falou assim: Senhor, cuida da minha esposa, dos meus filhos, cuida delas aí, mas me recebe na glória. Glória, eu vou ver o Senhor Jesus, eu vou ver o Senhor. E aquela alegria no coração dele, colocaram um catéter e ele começou a ver na TV. E aí, olha aqui e tal, desobstruiu a veia, passou a dor. O médico falou assim: tirei com a mão a dor, né? Ele falou: é. Aí ele falou: então não vou morrer mais? Aí começou a dar uma tristeza. Eu vou ver o meu Senhor. Vou ver o meu Senhor. Peço-te que me mostres a tua glória. Ele queria ver Deus. Você quer ver Deus? E Deus respondeu: eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade, e diante de você eu vou proclamar o meu nome, o Senhor. E olha aí: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Vou ter compaixão do povo de Israel. E acrescentou: você não poderá ver a minha face. Preste atenção, você não pode ver a minha. Ele falava com Deus face a face, mas não podia ver. Você não pode ver a minha face, porque ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Então as pessoas falam: não, Deus é meu chegado, meu amigão, está aqui. Ninguém pode olhar a face de Deus e continuar vivo. O corpo humano não suporta o poder de Deus. O corpo humano não suporta contemplar. Se nós não conseguimos nem ficar olhando para o sol, que é uma estrela lá de quinta grandeza, nós não conseguimos ficar olhando para o sol, imagina Deus. Se você não pode olhar para mim, que você vai morrer. Mas tem uma coisa: há um lugar. Eu vou dar um jeito para você. Vou dar um jeito. Há um lugar perto de mim, onde você vai ficar em cima do quê? De uma rocha. Você vai ficar em cima de uma rocha. E quando a minha glória passar, eu vou colocar você na fenda da rocha. E vou cobrir com a mão, até que eu passe, senão você morre. A hora que eu passar, eu tiro a mão, você vai me ver pelas costas. Moisés, você só pode me ver de uma forma: se você estiver em cima da rocha. A rocha é Cristo. Você não tem como ver Deus se você não estiver na rocha. Se você não estiver na rocha, você não vê. Você pode estar na igreja, você pode ser pastor, você pode ser presbítero, você pode ser cantor, pregador, professor de escola dominical. Se você não estiver na rocha, você não vai ver Deus. Se você não estiver na rocha, você pode trabalhar, fazer o que você quiser, ser um bom pai de família, ter família, sustentar a tua casa, teus filhos, formar teus filhos em Harvard. Você pode dar teu corpo para ser queimado pelos pobres, dar dinheiro para todo mundo, você pode viver uma vida de solidariedade. Mas se você não estiver na rocha, você não vai ver o Senhor. Agora tem uma coisa: para ver tem mais ainda. Você não vai ver só estando, você precisa olhar através da fenda da rocha, porque a fenda é o buraco que se abriu no coração de Jesus. E quando você olhar pela fenda, você vai ver a minha glória, aleluia.
A glória do Senhor só pode ser vista a partir de Cristo Jesus. É o Senhor. Precisamos restaurar a centralidade de Cristo na igreja. Cristo é o centro. Cristo é o centro da igreja. Cristo é o centro da pregação. Cristo é o centro da mensagem. Cristo é o centro da vida do cristão. Cristo é o centro da esperança. Cristo é o centro da paz. Cristo é o centro do amor. Cristo é o centro da comunhão. Cristo é o centro da vida. Cristo é o centro do céu. Cristo é o centro da nossa esperança. É Cristo, é Cristo, é Cristo, aleluia. Não pense que você vai ver a glória se não for pela fenda da rocha. Eu quero te ver. Então olha para a fenda na cruz, a fenda da rocha, e tu me verás. Você não pode me ver, mas há um jeito. Perto de mim tem uma rocha, e eu vou te colocar lá, e você vai ver. É só ali, é só ali, é só ali. Hoje em dia você vai num culto, as pessoas pregam tudo menos Jesus. Pregam autoajuda, filosofia, psicologia, sociologia, mas não fala de Jesus. Não me interessa, não me interessa, não me interessa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele é o único Deus verdadeiro, Senhor dos céus e da terra. Aliás, tudo é dele, por ele e para ele. É só para ele. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Você não é o centro. Não, você não é o centro do universo. Você não está entendendo. O mundo não gira em torno de você, das tuas vontades, do teu umbigo. Não gira em torno de você. A vida não gira em torno. Tudo não tem que contribuir porque você quer. Não. Cristo é o centro de tudo. É você que deve girar em torno de Cristo. Cristo é o centro da vida. É o centro da revelação. É o centro da Bíblia. É o centro do céu. O céu sem Cristo não passa de um inferno, mas com Cristo o céu é a esperança bendita de todos nós. Aleluia. O céu só é céu porque Cristo está, porque Deus está, porque o Espírito está, porque o Trino Deus se apresenta. Você pode conquistar tudo, mas se Deus não for o centro, você perdeu tempo na vida, desperdiçou o teu tempo precioso e morreu para encher de poeira na tua sepultura. Mas se Cristo for o centro da tua vida, meu irmão, se Cristo foi o centro da sua vida, há um ano, mais ou menos atrás, um ano e pouco, eu sepultava meu pai. E eu me lembro que o Murilo estava lá. E eu disse para os irmãos, vários pastores, eu disse: se eu conseguir falar alguma coisa, eu vou falar. Mas o meu pai era um homem cheio de Deus. Eu tenho saudade de gente cheia de Deus, sabe? Meu tio era um homem cheio de Deus. Pastor Zé Augusto era um homem cheio de Deus. Alejandro era um homem cheio de Deus. Tenho saudade de gente cheia de Deus. Meu pai dizia: eu quero partir e estar com o Senhor. Quando eu vi meu pai naquele caixão, eu disse: eu sei onde ele está, e eu quero ir para lá também. A minha esperança é encontrar o meu Senhor. Minha esperança não é construir um império nessa terra, não é fazer o meu nome famoso, não é me tornar alguém conhecido, não. A minha esperança é adorar, exaltar e contemplar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Precisamos resgatar isto na igreja. Vamos ficar em pé. Pessoal da música, pode subir aqui. Vamos cantar alguma coisa. Vamos cantar com alegria. Aleluia. Vamos cantar com alegria ao Senhor. Precisamos resgatar a sede por Deus, a santidade verdadeira, a adoração verdadeira.
a identidade cristã, a intimidade com o Senhor. Precisamos resgatar isso. A presença de Cristo como centro da vida, o centro da igreja, o centro das músicas. Se não for para cantar sobre Cristo, não cante nada. O centro da vida, o centro, Cristo é o centro. Se não for para pregar sobre Jesus, não prega nada não. Não perca tempo ouvindo mensagens balela por aí. Não perca tempo com essas coisas não. Se não for para falar de Cristo, não serve para nada. Vai ficar tudo aqui, é tudo poeira, é tudo pó. Tudo passa, tudo passa. É Cristo. Cristo é o centro da vida. É tudo dele, por ele e para ele. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele começa, ele encerra tudo em si. Aleluia, glórias a Deus.